assistir esse culto mais tarde, de manhã, de tarde, de noite, eu quero convidar você nesse momento a adorar ao Senhor conosco. Eu particularmente estou com saudade de estar com os irmãos. A gente tem usado as plataformas, a gente tem usado alguns meios para estarmos juntos, mas não é a mesma coisa. Nós temos ali o culto de terça-feira na plataforma, temos o pequeno grupo de quinta-feira, mas nada substitui o nosso relacionamento íntimo, pessoal, de perto. Mas eu creio que esse tempo tem nos ensinado muitas coisas. Eu não sei você, mas o Senhor, Ele tem feito algo nas nossas vidas, na nossa família, na nossa casa. O Senhor tem nos estruturado nele. O Senhor tem nos lapidado nesse tempo. O Senhor tem nos ensinado um pouco mais sobre humildade. O Senhor tem nos ensinado a perdoar. O Senhor tem nos ensinado sobre restauração, sobre edificação. E eu tenho certeza que pessoas já têm muitos testemunhos e muitos acréscimos na vida do outro. Eu não tenho dúvida de que você tem recebido de Deus esse tempo e que você tem algo para compartilhar do Senhor, que o Senhor tem feito. Nós temos conversado com pessoas e pessoas têm falado que têm tido revelações do Senhor, restaurações da sua intimidade. Ontem nós estávamos aqui, nós tivemos um tempo precioso aqui com alguns irmãos e nós pudemos ouvir vidas testemunhando da restauração, do que o Senhor tem revelado no Espírito e quanto isso tem transformado a pessoa de dentro para fora. E assim será todos os nossos dias, não apenas nesse tempo que nós estamos passando, mas todos os demais dias. Nós não vamos mistificar, nós não vamos colocar esses dias, esse tempo de uma forma religiosa, colocando padrões para o Senhor atuar. Mas eu creio no meu espírito que o Senhor está gerando algo tremendo dentro de nós. E eu quero que onde você está, você feche os seus olhos. Você tem a oportunidade de estar com a sua família, de estar com seus amigos, de estar com o seu cônjuge aí na sua casa, no seu trabalho. Eu não sei onde você vai estar quando você assistir esse culto, mas que você possa adorar ao Senhor, meditar no Senhor, contemplar o Senhor. Nós estamos no tempo de contemplação, onde nós vamos contemplar o Senhor que habita dentro de nós. Nós vamos conseguir contemplar a obra maravilhosa que o Senhor começou. E o Senhor vai terminar, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele começou. Toda boa obra que o Senhor começou, Ele terminou. E a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, certamente Ele vai cumprir até o fim. Em nome de Jesus, que você possa se levantar, que você possa se levantar nesse tempo ousadamente, que você possa abrir a sua boca e declarar como o apóstolo Paulo, com tanta ousadia, com tanta experiência em Cristo, com tanta vivência em Cristo. O apóstolo Paulo terminou a carreira, ele combateu o bom combate, ele guardou a boa fé. E assim ele foi ensinando muitos e tem nos ensinado através da palavra, com o ensinamento de Cristo. Que assim seja nas nossas vidas, que nós combatemos o bom combate como bons soldados, que nós possamos completar a boa carreira como atletas, e que nós possamos guardar a fé. Guardar a fé. Feche seus olhos e adore o Senhor nesta noite. Agradeça ao Senhor pela sua vida, pela sua família. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. O Deus Todo-Poderoso que habita em nós, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que esvaziou-se de si mesmo,
escolheu habitar em mim e em você. Contemple a presença do Senhor em você nesse momento. Comece a adorar. Comece a adorar onde você está. Erga a sua voz, erga as suas mãos e adore ao Senhor. Ele é digno de adoração. Os nossos dias não serão mais os mesmos. Senhor, nós oramos ao Senhor. O nosso coração está alegre, nosso espírito está fortalecido. A nossa mente tem sido renovada pela mente de Cristo. Nós estamos, ó Pai, compreendendo no nosso espírito a vida do Senhor, que o Senhor tem produzido dentro de nós. Nós temos vivido dias difíceis, desafiadores, mas nós todavia nos alegraremos no Senhor. Nós não seremos abalados. Senhor, nós permanecemos firmes em Ti. E é para o Senhor a nossa adoração. É para o Senhor todas as canções entoadas nessa noite. Toda expressão de louvor, toda expressão de adoração. Deus, em nome de Jesus, não apenas através da música, mas através das nossas vidas. Que haja uma disposição da nossa parte de adorar o Senhor em todos os momentos. Não apenas nas plataformas, mas na nossa casa, no nosso trabalho, no meio da comunidade, no meio da nossa família, da nossa parentela, dos nossos amigos. Em nome de Jesus. Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, nós glorificamos o Senhor. Tu és o nosso Pai e nós cantamos a Ti, Jesus. Aleluia. Pai nosso no céu, santo é o Teu nome, o Teu reino buscamos, Tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixa o céu descer na terra como és no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso no céu, santo
Tu é a glória, Tu é a honra, Senhor. Tudo nós devolvemos ao Senhor. Tudo nós entoamos a Ti, Jesus. Pois nós sabemos, Pai, que o Senhor é a razão de todas as coisas. Tu és a razão do nosso louvor. Tu és a razão da nossa vida, Senhor.
na terra como no céu, na terra como no céu. Nos revela o teu reino, tua vontade seja feita, na terra como no céu, na terra como no céu. Nos revela o teu reino, tua vontade seja feita, na terra como no céu, na terra como no céu. Adore o Senhor onde você está. Diga o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno. O Espírito do Senhor tem liberdade de gerar um novo cântico nos seus lábios agora, onde você está. Que surja um novo cântico na sua boca. E comece a orar, e comece a profetizar, e comece a entoar cânticos ao Senhor. Cânticos que ninguém cantou a Ele, expressão do seu coração, expressão da sua vida, do que Ele é para você. Diga isso, abra sua boca em adoração a Ele. Diga: Senhor, Tu és lindo, Tu és santo, Tu és digno, Tu és poderoso. Não existe outro Deus como o nosso Deus. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso nas batalhas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o princípio e o fim. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és aquele que nós sempre amaremos, a quem sempre adoraremos. Tu és majestoso, Tu és glorioso, Senhor Jesus. Que toda a terra saiba da sua glória, que toda a terra experimente da sua glória, que toda a terra seja cheia da sua glória, que todos os povos, todas as línguas, todas as nações possam se dobrar diante do Senhor e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Poderoso, poderoso, poderoso é o nosso Deus. Pois todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, todos vão te confessar que o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aonde você está, diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro. Não há outro que nós podemos comparar. O Senhor é incomparável, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. A nossa vida pertence ao Senhor. Exaltado, glorioso Cristo.
adoração não cesse nas escolas, que a adoração não cesse nas faculdades, que a adoração não cesse nas empresas, que a adoração não cesse nas comunidades, que a adoração não cesse, Pai. Oh Deus, ensina-nos a te adorar com a nossa vida. Senhor, nós queremos te adorar com a nossa vida. O Senhor está nos chamando a nós adorarmos a Ele com a nossa vida, com a nossa entrega, com a nossa rendição, com a nossa obediência. O Senhor está nos convidando, ei você adorador, adore com a sua vida, adore com as suas práticas, adore com suas palavras, adore com a sua mente, adore com todo o seu ser, com todo o seu corpo. Que a sua mente louve ao Senhor, que os seus olhos louvem ao Senhor, que os seus ouvidos adorem ao Senhor, que tudo em você adore ao Senhor. Aleluias. Nós te adoramos, Senhor. Nada pode calar a nossa adoração. Não há nada, Senhor, não há nada, não há nenhuma situação que possa calar a nossa boca, que possa calar a nossa vida. Nós estamos firmados em Ti, nossa rocha. Vamos adorar o Senhor. Oh, Senhor. Só Ele é santo, só Ele é digno, só Ele. Maravilhoso. Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória. Sopraste em mim, vivificas meu ser, estabelece em tua graça e tua verdade. Eu não posso mesmo, teu fôlego sopraste em mim, vivificas meu ser, estabelece em tua graça e tua verdade. Permaneço em teu amor, sustentado por tua voz, e aqui
sustentado por tua voz. Eu não posso me esconder, teu fôlego sopraste em mim. Vivificas meu ser, estabelece em tua graça e tua verdade. Permaneço em teu amor, sustentado por tua voz. Aqui estou,
Mas até nisso eu creio que Deus está nos ensinando, levantando uma igreja madura, levantando uma igreja com propósito, uma igreja que não se envolve somente em laços de alma, mas existe uma impartição de espírito. Na realidade, muitas pessoas estão feridas porque se relacionaram com laços de alma. E laços de alma, tudo aquilo que não compete a nós nos ferimos. Mas quando há uma impartição do Espírito, por mais que nós estejamos longe, por mais que nós não estejamos perto um dos outros, nós vivemos aquilo que Cristo deseja, porque nós somos um corpo ligado no Espírito. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, quando Ele morre e Ele ressuscita, Ele se torna um Espírito vivente. E esse Espírito vivente, Ele está sobre a nossa, Ele foi impartido na nossa vida, e a nossa vida deve ser impartida para outras. Então não é a alma vivificante, mas é um Espírito vivo. Então o propósito da igreja nesses dias é de viver aquilo que Deus deseja. Amém? Porque Deus está gerando não uma unidade, mas uma unicidade. Existe uma grande diferença de unidade e unicidade. A unidade, eu posso estar com as pessoas, mas não ter o mesmo propósito. Mas a unicidade, são todos um, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, onde Cristo é o cabeça. E eu estava aqui pensando, analisando aqui, sabe, algumas coisas que a gente discerne no Espírito. A gente vê tantos cristãos hoje enfermos, feridos, e a gente pergunta por quê? Sendo que o ambiente que nós vivemos, o ambiente de Cristo é tão bom, tão maravilhoso. Caminhar no corpo é tão bom. Viver na comunhão com os irmãos, viver na comunhão com Cristo é tão maravilhoso. Mas por que muitas pessoas, elas estão feridas nesse tempo? Mesmo dentro do corpo de Cristo. Porque elas não conseguem compreender e discernir aquilo que Jesus está gerando, aquilo que Cristo está gerando. Quando você olha, você vai ver uma geração ferida. Por que ferida? Porque estão usando a palavra como correção, sendo que a palavra tem que ser usada como prevenção. Você já viu uma criança que você tem que corrigir constantemente? Ela fica brava, ela fica... Por quê? Porque você tem que corrigir. Mas a palavra, ela foi feita e ela foi produzida em Deus para que nós fôssemos uma forma de prevenção na nossa vida. Ou seja, como o Josué ele disse: olha, hoje existem 2 caminhos que eu coloco diante de vocês. O caminho do mal e o caminho do bem, que é o Senhor. Mas eu falo para vocês, ande no caminho do Senhor. Então a palavra quando ela vem de uma forma de prevenção, não de correção. A questão é que quando a palavra vem, nós não nos submetemos, aí depois vem a correção do Senhor, e a gente não discerne isso e quer colocar a culpa em todos, em todo mundo, e está ferido. Por quê? Porque a palavra está corrigindo. Mas só que hoje nós precisamos nos levantar como pessoas, como homens e mulheres maduros em Deus, para que a gente possa ver a palavra como uma forma de prevenção. Esses dias, uns tempos atrás, nós estávamos na FEBEM, e a gente estava trazendo uma palavra ali, eu citei Romanos capítulo 3, que nós devemos ser submissos a todas as autoridades que foi constituída por Deus. E ali Deus corrigindo aqueles meninos. Aí eu saí dali pensando comigo mesmo: será que se a Bíblia estivesse na escola, será que eles estariam ali na FEBEM? Eu entrei lá com a Bíblia na mão e a palavra veio para corrigir. E se tivesse numa escola, seria para prevenir. Então existem muitas pessoas que estão feridas dentro do corpo porque não discernem o corpo, não discernem aquilo que Cristo está falando. E que nós nessa noite possamos abrir o nosso coração, se desarmar e falar: Deus, fala comigo nessa noite. Eu quero viver de uma forma, eu não quero viver na correção, eu quero viver na prevenção. E é isso que Deus vai fazer hoje aqui conosco. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia vai trazer uma palavra de prevenção para nós, amém?
Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 3 a seguir. Deus já está fluindo aqui nesse lugar, amém? Irmãos, nós estamos com um grande problema de internet, irmão. Foi passado alguns materiais para a gente comprar. E a gente vai comprar em nome de Jesus, irmão. Amém? A gente vai comprar alguns maquinários para a gente vai resolver esse problema em nome de Jesus, irmão. Amém? Porque isso é espiritual, irmãos. A gente não é de mistificar as coisas, mas a gente crê que isso é espiritual, porque a palavra que está sendo gerada aqui do altar são palavras que vai tocar vidas. Já tem tocado. Amém? Nós vamos comprar isso em nome de Jesus. Amém, Fábio? Fábio está lá na galeria, lá só de boa. Isso aí. Marcos capítulo 14, versículo 3. Eu vou ler aqui, tá? Diz assim: e estando ele em Betânia, assentando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a, porque a molestais. Ela fez-me a boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco. Podeis fazer-lhes o bem, quando quiseres, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez que podia, e antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. E em verdade vos digo, que em toda parte do mundo, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Que haja um fluir do teu Espírito aqui nesse lugar, como já tem fluído, Senhor. Que eu possa dar continuidade daquilo que o Senhor já tem falado desde o início do culto. Que o Senhor coloque doçura, amor no meu coração, paixão pela palavra. Pai, eu me esvazio, Senhor, meu Deus. Tenho me esvaziado a cada dia para que eu possa ser, Pai, a Tua própria vida nesse lugar, Senhor. Onde eu possa ser governado, onde o Senhor possa cumprir o Seu propósito. Que seja dessa maneira, Pai. Porque sabemos, Senhor, meu Deus, que nada podemos fazer se não for o Senhor nos ensinando, se não for o Senhor se movendo através de nós. Estamos submissos à Tua palavra e à Tua vontade. Te amamos, Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha fluir de uma forma tremenda, Deus. E que o Senhor venha falar aquilo que realmente nós precisamos, ó Deus. Amém. Esse texto é um texto que Deus tem falado muito forte comigo, porque é um texto que relata a história de uma mulher que quebrou protocolos. E é interessante que essa mulher, ela chamou a atenção de Cristo. Ela chamou a atenção do Senhor. E é só uma pessoa movida. Irmãos, eu acredito que pessoas, mesmo antes da ascensão do Espírito Santo, Deus deu a graça para algumas pessoas terem o discernimento daquilo que Cristo desejava, para poder escrever. Para que Marcos pudesse escrever. E eu creio que ela teve o discernimento daquilo que Cristo desejava. Eu creio que uma compreensão do Espírito, uma compreensão divina dentro de si. E a Bíblia fala que nesse momento que Jesus estava aqui, era um momento de transição, onde o próprio Cristo estava transicionando o Antigo Testamento para o Novo Testamento. E evidências claras disso estavam sendo manifestadas para apontar um futuro que Deus iria realizar. Então aqui eu vejo um ato profético que iria acontecer futuramente
a vida das pessoas que entregassem a vida para Cristo. E aqui nós olhamos e nós observamos que tudo nesse texto aqui foi algo profético. Jesus está aqui falando com Simão numa mesa, o leproso, que é um fariseu, doutor da lei. E eu acredito, a Bíblia aqui não está dizendo, mas eu acredito que não estava somente uma pessoa, Simão, mas estava uma reunião de sacerdotes ali, eu acredito nisso. E é interessante que Jesus, quando aquela mulher entra e quebra o vaso, Jesus olha e vê e discerne o que está acontecendo ali, e Jesus fala: por que vocês molestai essa mulher? Porque ela decidiu fazer a boa obra. E é sobre isso que eu quero falar hoje, a boa obra. Uma coisa é fazer a obra, outra coisa é fazer a boa obra. Daria até para a gente colocar um tema aí, a boa obra, não a obra. E é isso que eu quero falar aqui nessa noite. Qual é a diferença da obra e a diferença da boa obra? Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Jesus ele está confrontando uma geração que fazia e que expressava o que fazia. Uma geração de fariseus que executava várias obras sociais, que orava em praças públicas, que ajudava os pobres, que ajudava os necessitados. E aqui Jesus está diante dessa reunião, diante desses homens, e uma mulher agora se depara quebrando um vaso. E o que representa esse vaso? Representa a vida do homem, a vida da mulher. Porque a boa obra não é o que você faz, mas é o que Ele faz em você. Mas para Ele fazer em você, o vaso precisa ser quebrado. E existem muitas pessoas que não compreendem isso. Existem muitas pessoas que estão vivendo de uma forma enganada, porque aprenderam dessa forma, que adorar a Deus é fazer algo para Deus. Jesus ele fala no Lucas capítulo 17, versículo 10, olha o que ele fala, assim também vós, quando fizeres tudo o que vos mando, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Sabe o que Jesus está falando aqui no capítulo 17 de Lucas, versículo 10? Ele está falando assim, tudo aquilo que você faz, toda obra que você faz, todo esforço que você faz, você pode dizer para você mesmo que você é um servo inútil. Porque não é o que nós fazemos que agrada a Deus. O que agrada a Deus é o que Ele faz em nós. Esses dias eu fiquei pensando, analisando, porque eu sou uma pessoa que eu me autoexamino todos os dias. Todos os dias eu acordo e falo, Deus, eu quero combater o bom combate nessa noite. E o bom combate nesse dia que eu acordo já pensando, eu quero combater o bom combate. Não é, sabe, repreender demônios, porque quando você já tem uma compreensão do Espírito, você já sabe que todos os demônios já foram vencidos na cruz. Mas eu quero combater o bom combate da natureza, que muitas vezes, a natureza adâmica que quer ressuscitar dentro de mim. E eu quero dormir com o desejo de falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque a pior coisa que tem é uma natureza revestida de religião, falando que está fazendo algo para Deus. Isso é terrível. Então Jesus ele olha e fala, vocês estão fazendo um monte de coisa, vocês estão realizando um monte de coisa, mas mesmo assim vocês são inúteis. Mas no capítulo 14, versículo 6 de Marcos, ele fala, qual é a obra que agrada a Ele? A boa obra. E qual é a boa obra? Quando o vaso é quebrado.
Aquela mulher quebrou o vaso. Sabe o que ela estava querendo dizer? Olha, eu estou abrindo mão da minha própria vida. Eu estou abrindo mão da minha vontade, do meu querer. Eu estou abrindo mão dos meus achismos. Eu estou abrindo mão da minha própria vida miserável. Eu estou quebrando o vaso. E quando se é quebrado o vaso, se encontra a melhor essência. Porque Deus veio para buscar a essência. E qual é a essência? É a natureza que Cristo colocou dentro do homem. Deus fez o homem eterno. Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem eterno. Agora, aonde ele vai viver, se é na eternidade com Cristo ou se é no inferno, isso é uma decisão de cada um. Mas o homem, ele foi feito para ser eterno. E é interessante que é algo simbólico, porque a gente olha para a Bíblia e a gente vai ver que naquela época todos os utensílios, as lâmpadas, os vasos, era uma região que fabricava e exportava isso. E quem exportava era o Egito. O Egito que fazia as cerâmicas daquela época. Eles eram perfeitos nisso. Então todas as pessoas que tinham um vaso dentro de casa guardando perfume, foi o Egito que fez. Agora nós tiramos uma conclusão. Quando essa mulher ela entra, e é interessante quando a gente olha para a Bíblia é cheia de simbologias. O Egito, o que significa o Egito? São conceitos e ideologias mundanas. Então quando essa mulher ela entra, ela quebra o vaso, está representando que ela está se submetendo a Cristo. E com isso ela está recebendo uma nova vida que parte de Cristo. E isso que chama a atenção de Deus. Porque não é o que você faz, mas é o que você está se tornando. E é interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que isso tem algo simbólico. Por quê? Porque dentro daquele vaso existia um nardo, um óleo, perfumado, que ele poderia fazer várias coisas com aquilo. Era muito caro esse nardo. Primeiro, você poderia dar continuidade à lâmpada da sua casa, a luz que vinha da casa das pessoas, era esse óleo que produzia. A limpeza da casa, a fragrância dentro do lar, se passavam-se nas almofadas dentro de casa, na cama. Por quê? Porque era um perfume. E também era usado para sepultamento de corpo. Então quando aquela mulher ela quebra o vaso, sabe o que ela faz? Ela está falando, eu quero viver e fluir naquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero viver uma novidade de vida. Eu quero viver uma transformação divina. E isso é o que está mais pegando. Por quê? Porque não tem como nós vivermos e servirmos a Deus de uma natureza adâmica moldada por uma religião. E hoje o que tem mais são pessoas que estão moldadas a um sistema religioso, que vivem em uma função estrutural, que vivem em função de uma denominação, que são doutrinadas com doutrinas humanas, mas que não conhecem a Cristo, são imaturas. Nunca se viu nos dias de hoje uma igreja corrupta, uma igreja menina, uma igreja que dá mau testemunho, porque Cristo não tem se desenvolvido. E nós precisamos hoje parar e analisar por que Deus está mexendo na esfera mundial. Todo mundo teve que parar e todo mundo teve que entrar para dentro de casa. Porque Cristo quer mostrar para nós o que é mais importante. Quando essa mulher, ela quebra o vaso, sabe o que ela está falando? Hoje existe
uma novidade de vida. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, Cristo nos inclui na sua vida. Meu Deus. Então a sua morte, o seu sepultamento faz parte do processo da conversão. A morte do eu faz parte, porque Cristo foi morto e sepultado. Então, simbolicamente, ela já está ungindo o corpo de Jesus para o sepultamento. Porque não tem como você viver uma vida com Cristo e não ser inclusa a morte do eu. Não tem como você viver uma vida com Cristo e não ser participante da sua vida. Porque a Bíblia fala que quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós nos tornamos um com Ele. Então por isso que Paulo ele fala em Romanos capítulo 6, versículo 6. Ele fala assim: pois sabia que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o velho homem foi morto, e o corpo sujeito ao pecado foi destruído, para não servirmos mais o pecado. Meu Deus. E é interessante quando você fala que o corpo foi destruído, no grego significa o mesmo sentido de você perder o emprego. A palavra destruir o corpo do pecado significa, tem o mesmo significado, o corpo que perdeu o emprego. Sabe o que Deus faz? Deus para você de tudo aquilo que você está fazendo, para que Ele possa fazer em você, para que Ele possa construir em você, para que Ele possa colocar o plano original em você. Porque tudo que o homem precisa ser está dentro do homem, não está em outro lugar. Então aqui nós nos deparamos, nós vamos ver que ela quebra o vaso como uma forma de sepultamento. Ela estava morrendo, ela estava sendo inclusa nessa morte também. Cristo está me partindo a vida dela, e Cristo falou assim: olha, esse ato que você está fazendo será como um memorial. Em todos os evangelhos, em todos os lugares que será manifestado aquilo que você fez. Deus quer hoje que nós quebramos o vaso, irmãos. E o que? Mas pastor, me dá uma definição clara, o que é quebrar o vaso? Tá, é rendição, mas já tenho feito isso, eu tenho já me rendido. Hoje quebrar o vaso, sabe o que significa? É você ser manso e humilde de coração, é você se submeter àquilo que Deus quer. É você se colocar na mesa. É você se colocar no discipulado. Ontem nós estávamos aqui em reunião do louvor. Irmãos, como fluiu numa naturalidade aqui, porque a gente vê Cristo sendo gerado. E Deus começou a desenrolar várias coisas. Deus começou a pegar a gente de dentro para fora aqui. Foi algo tremendo. Era 10 horas da noite, a gente estava falando aqui da Bíblia, irmão. E se deixasse, a gente ia até 1h da manhã. Por quê? Porque existe uma fome, existe uma sede de Cristo. E é na mesa que nós devemos estar. Aprenda uma coisa: existem lugares que você quer estar, existem lugares que você deveria estar, mas existem lugares que você tem que estar. E quebrar o vaso, sabe o que é? Você permanecer na mesa. Porque na mesa você vai ter dois tipos, como eu abri o culto agora: ou prevenção ou correção. Tá bom, você vacilou, a palavra não veio como prevenção, mas veio como uma correção. Mas tá bom, eu vou ser humilde e agora eu vou me alinhar. Então a mesa começa a proporcionar isso para nós, porque Cristo ele está se manifestando na mesa, porque Ele quer cumprir um propósito. E eu vejo isso no Salmo 128, porque a mesa está gerando um relacionamento de pais para filhos. Deus não está levantando no nosso meio pessoas para se exibir. Deus está levantando filhos que vai curar uma geração. Isso é muito forte, irmão.
E no Salmo 128 é bem claro isso: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Ou seja, nós não estamos levantando uma classe de preguiçoso que não se deve fazer nada, mas Deus está levantando uma classe de filhos que vai fazer não aquilo que deseja, mas que vai fazer aquilo que Deus deseja. Vai ser um cooperador do plano original de Deus. A igreja já tem um desenho original. Cristo já estabeleceu o desenho original. E esses dias eu estava ouvindo, a gente conversando, e Deus falou algo muito forte no meu espírito, irmãos. A edificação desse desenho original de Deus não são muitas pessoas que vão realizar. O próprio Espírito falou no meu coração: filho, você tem que manter a paz com todos, mas são só com os poucos que você vai edificar a minha obra. É como Neemias. Neemias foi poucas pessoas. Sanbalate queria ajudar a obra, mas nós não aceitamos, porque na realidade as pessoas pensam que a obra precisa de ajuda, mas na realidade somos nós que precisamos de ajuda, porque a obra já foi estabelecida, o edifício já foi fundamentado, a obra já foi feita, nós só apenas somos cooperadores daquilo que Deus está realizando. Então Deus está levantando uma casa paternal, de relacionamento, de filhos e pais e filhos. Olha o que diz no Salmo 128, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. A mulher aqui representa a igreja como uma videira, porque tem a mesma vida de Cristo, porque não tem como você separar a igreja de Cristo, os dois são um. Não tem como separar o corpo de Cristo, os dois são um. A videira, e essa videira vai gerar filhos, sentado à mesa. Meu Deus do céu, vocês estão entendendo? Nós estamos aqui, nós precisamos entender isso. Sentado à mesa, porque serão como ramos de oliveira que produzirão frutos. Sabe o que é a oliveira? A oliveira que produz azeite, que produz o nardo, que produz a vida de Deus fluindo. Porque tem uma igreja vivendo na videira, e os filhos vão ser como oliveira. Meu Deus do céu. O que é a boa obra? A obra é aquilo que eu quero fazer, mas a boa obra é aquilo que Deus quer fazer. Você quer viver a obra ou você quer viver a boa obra? Eu quero viver a boa obra. E viver a boa obra é viver aquilo que Ele determinou para eu fazer, não aquilo que eu quero fazer. Quebrar o vaso é sentar na mesa. Quebrar o vaso, porque, irmãos, eu vou falar uma coisa, eu estou falando isso no espírito, porque tem muitas pessoas que sentam na mesa, mas não estão com o coração na mesa. E tem muitas pessoas que sentam na mesa, não estão com o coração como filhos. A gente precisa discernir no espírito que é aquilo que Deus está gerando. Nós precisamos viver intensamente naquilo que Deus tem falado nesses dias. Deus não quer aperfeiçoar os nossos talentos. Deus quer nos aperfeiçoar. Porque não é o quanto você faz, mas é o quanto você está se tornando. Irmãos, entenda uma coisa.
O bom perfume, Paulo ele fala, acho que é em 2 Coríntios capítulo 4, ele fala que nós somos vasos de barro, depositado um precioso tesouro, que não vem de homens, mas vem da excelência de Deus. Então o que Deus vem buscar é a essência dentro. E quando nós quebramos o vaso, naturalmente a vida de Deus começa a fluir. Paulo ele fala no capítulo 2 de 2 Coríntios que nós devemos exalar o bom perfume de Cristo. E o que é exalar o bom perfume de Cristo? Paulo fala: vós exaleis o bom perfume de Cristo para os salvos e para os que são os perdidos. Ou seja, nós devemos exalar o bom perfume entre os irmãos, e nós devemos exalar o bom perfume numa sociedade que não conhece a Cristo. E nós precisamos quebrar conceitos egípcios da nossa vida. Por quê? Porque quando Deus ele fez o homem, a Bíblia fala que Deus desce até o jardim do Éden. E ele faz do homem, do pó, ele faz um vaso, ele faz um homem do pó da terra. E a Bíblia fala que Deus desce até o jardim do Éden, e do barro do Éden ele constitui o homem. A palavra Éden no hebraico significa deleite, prazer. Deus fez o homem para que o homem pudesse viver uma vida de contemplação em Deus, de viver uma vida de deleite, de prazer em Deus. Mas só que quando o homem peca e o homem é expulso do jardim, ele começa a ter prazeres no seu próprio eu. Então esse vaso foi contaminado, esse vaso foi distorcido, e esse vaso precisa ser quebrado. Por isso que Jesus sentava na mesa com os discípulos e repartia o cálice, repartia o pão, repartia um vinho. E você vai ver que eles falavam: não, quem é maior na obra aqui? E Jesus falou: eles não estão entendendo nada, mas eles vão entender. Porque a maior expressão de alegria em Deus é quando o seu filho está sendo formado em uma pessoa. Hoje a gente não pode cultuar, está escasso os cultos presenciais, não está? Porque Cristo está querendo mostrar alguma coisa para nós. Existem muitas pessoas que vão voltar diferente, irmãos. Existem muitas pessoas, como uma pastora pregou um dia, que vai se sujar mais. Mas existem muitas pessoas que vão alinhar a sua vida, que vai falar: isso não é a obra de Deus. Cristo me chamou para eu ser escravo dele, não escravo de uma denominação, não escravo de um conceito humano. Cristo me chamou para a liberdade. E muitas pessoas vão retornar com esse pensamento, com esse entendimento divino, porque vão quebrar o vaso e vai começar a fluir uma essência espiritual e divina dentro. Pessoas vão começar a abandonar o pecado, pessoas vão começar a ter uma visão falando: não, isso aqui não é Deus, isso aqui é algo para eu sustentar uma estrutura. Porque você vai começar a ter uma compreensão de que você deve estar onde Deus quer que você esteja. Nós precisamos, irmãos, compreender o que Cristo está falando nesses dias. Nós precisamos compreender desesperadamente aquilo que Cristo está falando, porque, irmãos, é muito fácil eu pegar um microfone aqui e falar de Jesus. Jesus não tem pecado. A Bíblia fala que uma mulher pecadora, em outro texto, entra diante de Jesus e começa a chorar, beijar os pés de Jesus, lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela pega um vaso, quebra o vaso e começa a ungir a Jesus. Essa é outra mulher. E tem um monte de escriba fariseu falando: se eles fossem realmente profetas, saberia muito bem quem é essa mulher, quem está ungindo e chorando aos seus pés. A hora que Jesus fala: Simão, eu entrasse na tua casa,
tu não me saudaste com o ósculo, não ungiste a minha cabeça e nem lavaste os meus pés. Sabe o que Jesus faz? Pega aquela mulher, que todo mundo falava que era uma pecadora, que quebrou o vaso, sabe o que faz? Começa a usar a vida dela como esposo. Meu Deus! Tá vendo essa mulher aqui, Simão? Ele não fala nem dele, ele fala da mulher. Você está falando que ela é pecadora? Mas só que desde quando eu entrei aqui, ela tem reconhecido quem eu sou, você não. Olha a expressão de adoração que ela tem sobre a minha vida, você não. Porque o nível de Deus, o julgamento de Deus, é um julgamento de atos religiosos, irmãos, não de uma pessoa que está quebrantada diante dele. Aquele que se julgava justo, Jesus colocou ele para baixo. E aquela que se colocou indigna, Jesus colocou lá em cima. Agora eu fico pensando quando aquela mulher quebrou o vaso, aquele ambiente, o perfume que começou a impregnar naquele lugar, isso é profético. E Jesus pega a vida daquela mulher e começa a pregar para aquelas pessoas. Uma coisa é você pregar sobre Cristo, outra coisa é Deus pegar a sua vida e expressar o perfume dentro de você para uma sociedade que está corrompida, para uma igreja que está corrompida. Cadê aqueles que vão quebrar o vaso nessa noite? Aquele perfume era essencial para dentro de casa. Sabe por que tem muitas pessoas se divorciando, se separando? Porque não quebra o vaso. Está com um parâmetro religioso. Não, eu sirvo a Deus, mas... Não, irmãos, é conceito egípcio. Servir a Deus não é você mais pensar sobre nada, é Ele pensar através de você. É você não ter medo de pedir perdão, não é você deixar o orgulho de lado. É você quebrar o vaso todos os dias. É isso. E quando você faz isso, você começa a exalar o bom perfume dentro da sua casa. A sua cama, a sua particularidade é santificada, porque exala o bom perfume. A sua casa é purificada, a sua família é purificada, porque você quebra o vaso. Às vezes a pessoa fala: nossa, pastor, você é um exemplo de família. Falou: só Deus sabe quantas vezes eu tenho que pedir perdão por dia. Quantas vezes eu tenho que voltar atrás, às vezes até mesmo eu sabendo que eu estou certo, irmão. Mas eu não quero saber, eu quero todo dia viver aquilo que Cristo viveu na cruz. Deus está levantando uma igreja, irmãos, não que nasce de uma religião, não que nasce de um padrão humano. As pessoas pensam que abrir igreja, falam: vamos abrir uma igreja, coloca uns bancos, coloca um púlpito aqui, chama alguns músicos, chega algumas pessoas, igreja. Não, isso não é igreja, irmão. Isso é um encontro, uma reunião de pessoas que estão carentes. A igreja é debaixo de envio. É debaixo do envio do Senhor. E sabe o que acontece hoje? As pessoas até começaram bem, mas estão terminando mal. As pessoas até começam bem, mas elas vão entrando numa mescla. Por quê? Porque elas começam a olhar para as pessoas e elas têm que criar atrativo para que as pessoas fiquem. Então a cada semana é um cartaz, a cada semana é uma campanha, a cada mês é um tema. Esse mês aqui é o mês da libertação, no outro mês não dá, porque não é uma libertação. Libertação é todo dia, renovação é todo dia, vida com Deus é todo dia vida com Deus, todo dia é libertação, todo dia é vida, todo dia é fluir de Deus, todo dia é libertação, todo momento, toda hora. Então a gente vai criando parâmetros, a gente vai criando coisas dentro da igreja,
E a gente vai falando que isso é de Deus. A gente vai falando, não, isso é de Deus. Entenda uma coisa, irmãos, quando Jesus ele veio, o diabo foi enganado, porque jamais o diabo pensou que Jesus viria e estaria numa manjedoura, e depois fosse criado no meio de homens pobres, em Nazaré, porque a visão de Jesus, a visão do diabo só são das coisas altas. Deus foi lá e colocou Jesus nas coisas baixas. Quando ele vai lá no deserto, você pensa o quê? Que o diabo foi lá para tentar, a tentação de Jesus, parece que Jesus caiu, irmão, isso aí é heresia. Ele foi lá para sondar se realmente Jesus era Cristo, porque ele falou, caramba, esse aí é o filho do Zé, eu nunca sabia que era de tão humilde, tão simples que Jesus era. E quando Jesus ele começa o seu ministério, ele não começa com uma campanha, olha, o tema desse mês vai ser o tema da renovação. Não, ele começa a ter vida, ele começa a impartir vida, ele começa a impartir amor, ele começa a partir a vida do Pai sobre as pessoas. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Mas a gente vê as pessoas a cada dia. Tem pessoas que eu converso 3 anos atrás, estão nos mesmos pecados, irmão. Você conversa com a pessoa, só fofoca, irmão. Você conversa com a pessoa, não tem nada de vida de Deus, não tem nada de revelação de Deus, é só disse-me-disse. Ainda está nos mesmos pecadinhos. Mas você vai ver o comprometimento numa estrutura física, é fenomenal, irmão. Você fala, nossa, a pessoa é crente. É todo dia na igreja, irmão. É todo dia no salão. É todo dia na denominação. É todo dia na denominação. É todo dia, irmão. Todo dia na denominação. Você fala, cara, eu vou conversar, vou pedir uma palavra. Essa pessoa vai ter uma palavra de que não é nada. Quando chega é só fofoquinha. Está preso nos mesmos pecados, vivendo a mesma vida. Entenda uma coisa, irmãos. A Bíblia fala que Jesus ele é eterno e divino. E tudo que é eterno e divino não tem começo, não tem fim. Ele sempre existiu. E por ele sempre existiu, ele é diferente de tudo e de todos. Então quando essa vida é impartida em mim, quando essa vida é revelada a mim, eu me torno diferente, eu me torno uma nova criatura de tudo aquilo que eu fui, de tudo aquilo que eu sou. Meu Deus. Aí você vê a pessoa no mesmo pecado, e quando você vai ver, a pessoa está presa numa estrutura física. Acha que aquilo é a obra de Deus. Não, isso não é a obra de Deus. A obra de Deus é a boa obra de Deus. Aqueles que sentam na mesa, aqueles que querem ser tocados por Cristo, aqueles que querem gerar vida de Cristo, aqueles que querem crescer em Cristo. Isso que é a boa obra de Deus, porque Ele cumpre a sua boa obra em nós. Nós vemos uma igreja menina. Sabe como que eu estou nos dias de hoje, irmãos? Se eu tiver que pisar em ovo, em casca de ovo com alguém, nem ando mais. Porque esse espírito de intimidação tem que cair por terra, irmão. O que Cristo está gerando é vida. O que Cristo está trazendo é destino, que vai perpetuar para a eternidade, e que vidas estão em jogo, porque existe um clamor de um remanescente que está clamando por uma palavra profética, que está cansado de viver numa estrutura física e querem viver uma vida tabernacular, que querem viver realmente no corpo, que querem viver realmente a vida de Cristo. Como essa mulher tinha fome e sede, porque estava cansado de viver a obra, e estava querendo agora viver a boa obra. Não é o que eu faço, mas é o que Ele faz. Você que está me ouvindo aí, você está assistindo essa pregação, que realmente você quer na obra? O que realmente nós queremos? Viver a obra ou viver a boa obra? Porque viver a obra, muitas vezes você vai querer visibilidade. Viver a obra, você vai querer viver muitas vezes, aflorar os seus talentos, os seus dons. O problema não é você viver nos dons espirituais.
Isso tem que ter, mas o problema é você viver nos dons espirituais sem conhecê-los, sem viver uma nova natureza. Porque até mesmo uma pessoa que está no centro de Umbanda, um espírita, um católico, até mesmo um crente que não é convertido, irmãos, ele tem dons espirituais. Deus está querendo que a palavra profética flua através da nossa vida. A verdadeira profecia é a palavra de Deus, meu irmão. A verdadeira profecia, a palavra é Cristo. Eu lembro quantas vezes eu ia em reunião, a pessoa falava assim: ei, irmão, Deus vai soprar na sua vida. Eu vejo você nos 4 cantos da terra, irmãos. A terra é redonda, como vai ter canto? Era cada revelação que tinha cheiro de enxofre, meu irmão. São os profetas. Mas só que Deus está levantando uma geração que vive a palavra profética, uma geração que vive fundamentada em Cristo, que tem as suas vidas destruídas e a vida de Cristo vivendo nelas. Uma geração marcada por Cristo, uma geração vivendo a vida de Cristo, uma geração que quebrou o vaso, uma igreja madura. É como Paulo ele diz em Romanos 8:29, sabe qual é a boa obra de Deus? Pois aquele que ele chamou, ele reconciliou para se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Agora vamos lá, para a gente finalizar aqui, eu não quero me estender muito. Pense e analise um pouco comigo aqui. O que é adoração? O que é uma vida de adoração? Vamos levantar a mão, vamos adorar. Vamos tocar uma boa música. Vamos tirar um período de 4 horas de oração. A gente começa a classificar o que é adoração e a gente perde a essência do que é adoração. Na nossa vida, nada que a gente faz é bom para Deus, porque a iniquidade opera em nós. A Bíblia fala que todos estão destituídos da glória de Deus, porque foram concebidos no pecado. Não existe um justo sequer. A Bíblia fala que a nossa natureza ela é inimiga de Deus. Então tudo aquilo que eu faço se torna inútil, porque para Deus não serve para nada. Mas qual foi a verdadeira adoração que agradou a Deus? Que Deus olhou e falou, sentiu como um cheiro suave, por mais que ele se entristeceu, foi a obediência do seu filho, de Jesus na cruz. Quando Jesus ele morre na cruz, ele fala: Pai, está consumado, a ti eu entrego o meu espírito. Ali foi a verdadeira adoração. Porque Deus ele olha para o filho, ele olha para o filho, para Cristo, ele não olha para o ser humano que o ser humano faz. Então se eu faço parte de um corpo, quando Deus ele olha para dentro de mim, ele olha o filho dele. Mas se o filho dele não está sendo desenvolvido, sabe o que acontece? Deus olha e fala: esse é um iníquo, esse opera a maldade nele. Meu Deus, isso é forte, né? Então para analisar. Nos dias de domingo são os dias mais idólatras que existem na face da terra, onde as pessoas se reúnem não para cultuar. E cultuar não é cultuar num salão, cultuar em Cristo, a Bíblia fala. Cultuar no Senhor. E muitos não estão cultuando no Senhor. Muitos estão cultuando nas suas próprias vontades, nos seus próprios deleites. Estão disputando quem canta mais, quem prega mais. E estão com uma aparência de piedosos. Sabe o que Deus fez? Fechou. Porque o próprio Deus olhou e não está vendo a verdadeira adoração, que é Cristo desenvolvendo, Cristo crescendo, Cristo se manifestando. Deus tem visto um monte de criança dentro de um salão como um playground, e muitos pastores alimentando isso.
O evangelho é paulada, meu irmão. O evangelho é morte. O evangelho é destruição de uma natureza adâmica. Não tem colher de chá. Às vezes a gente quer dar um jeitinho, a gente quer ter uma boa ação. Não! Deixa aí. O reino de Deus não existe boa intenção, porque o inferno está cheio de boa intenção. O reino de Deus existe protocolos. Sabe por que sua casa está assim? Sabe por que sua família está assim? Porque o vaso não está quebrado. Sabe por que você não está congregando num salão? Porque Cristo te enclausurou dentro de uma casa para você entender e compreender que Ele precisa ser gerado em você, na sua particularidade. Para você aprender a compreender o que é o corpo. Para edificar. São aqueles que Cristo revelou o desenho original. E esse é um discernimento do Espírito, que o Espírito está gerando nesses dias em nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Deus sabe o meu coração como eu estou aqui. Mas nós vamos avançar, nos movendo através dele, sendo guiado por ele, cumprindo aquilo que ele quer, sendo cooperador, sendo vigilante daquilo que ele está fazendo. Não, isso não é de Deus, sai. Não, isso não é de Deus, não é isso de Deus. Ah, eu vou embora, pode ir. Nós vamos fazer o quê? Mas se nós decidimos sentarmos na mesa, escuta o que eu estou te falando, meu irmão. Isso é profético, isso é vida. Aquilo que Deus vai fazer na sua casa, aquilo que Deus vai fazer no seu ministério, aquilo que Deus vai fazer na sua vida em todos os âmbitos, vai ser de arrepiar. Mas só que, pastor, eu quero, mas só que se prepara. Você vai começar a pregar como Paulo pregou. Porque quando Paulo conheceu a Cristo, tudo se ofuscou. Só Cristo era belo para ele. Porque quando a gente tem uma contemplação de Cristo, tudo se ofusca, irmão. Vamos viajar para outro país. Não, irmão, eu tô legal. Não, mas você não tem isso não. Quando você encontra Cristo, tudo se ofusca, porque você encontrou o sentido da vida, cara. Mas entenda uma coisa: Deus vai aniquilar toda a glória humana. Deus vai trabalhar na soberba, na arrogância. Deus vai destruir toda a natureza que Ele odeia, e vai colocar em você um entendimento daquilo que Ele ama e daquilo que Ele odeia. Então se prepara. Não, pastor, eu não quero mais viver isso, tá? Não tem problema. Congrega uma denominação, não tem problema. Porque Deus está levantando o corpo de Cristo na terra. Eu não estou falando da igreja Atos na comunidade não, que eu nem falo de igreja, eu nem falo de dentro de placa denominacional. Mas Deus está levantando o corpo dele, que estava escondido, uma igreja orgânica, que não tem a ver com o homem, mas tem a ver filhos que estavam escondidos, sendo gerados em Deus. Isso não é somente no Brasil, isso é no mundo. No Brasil, Deus vai levantar uma igreja profética, uma igreja que vai profetizar sobre essa nação, uma igreja que vai direcionar. Deus está preparando filhos para atuar na política, filhos para atuar no esporte, filhos para atuar na educação, para poder organizar todas as coisas. Vai ser uma voz profética nos 7 pilares da humanidade. E Deus está gerando, a gente está sendo gerado nisso. Eu quero. Você quer? Eu quero isso. Então quebra o vaso nessa noite. Quebra o vaso nessa noite. Quebra o vaso. Onde você vai passar, o perfume vai exalar. Sabe o que eu penso assim? Às vezes eu briso assim na Bíblia. Eu vou
brisando. Isso está escrito na Bíblia, mas eu vou meditando na palavra. Sabe, acho que o que guiava Adão no jardim era o perfume. O perfume da árvore da vida. Quando ele via Deus falando, na hora da tarde, Deus está descendo, ele já começava a sentir o perfume. Porque Deus, quando ele recebia um sacrifício que o agradava, ele sentia como um cheiro suave nas suas narinas. E Cristo também expressa um cheiro suave. Eu vejo Adão andando no jardim, e Adão falando, puxa, um bom perfume. E Deus compartilhando esse bom perfume, esse amor com ele. Flua esse perfume, filho. Flua. É o que Deus está fazendo na igreja. Testemunho de vida, irmãos. Um caráter transformado. Às vezes a gente fala, puxa, caráter transformado é pagar as contas em dia. Não, isso aí é obrigação, irmão. Mas o caráter transformado, sabe o que é? Você se submetendo às autoridades. Você compartilhando o amor do corpo. Você valorizando a mesa, o discipulado. Isso é caráter, irmão. Porque Deus vai gerando vida em você e naturalmente você vai expressando isso. E isso, sabe o que vai acontecendo? Vai exalando esse perfume para as outras pessoas. E as pessoas, elas vão sendo transformadas por esse bom perfume que flui através de você. Sabe por quê? Porque o vaso foi quebrado. E quando o vaso é quebrado, o perfume ele impregna no ambiente. Porque o Deus que nós servimos é um Deus tabernacular. Mas ele flui através de você e muda ambientes. Sua vida não vai ser mais a mesma. O fofoqueiro vai deixar de ser fofoqueiro. O mentiroso vai deixar de ser mentiroso. O que roubava não vai roubar mais. O que se prostituía não vai mais se prostituir. Deus está levantando uma igreja pura. Uma igreja, um ambiente puro. Uma igreja santificada nele. Você crê nisso? É uma geração que pula e canta, mas que não chora mais pelos seus pecados. É uma geração que tem muito entretenimento, mas não tem uma conversão genuína. O vaso precisa ser quebrado. Isso é profético. Os discípulos permaneceram na mesa e o vaso foi quebrado. E esses homens revolucionaram, viraram o mundo de ponta cabeça, meu irmão. Como eu quero isso, Jesus. Oh, Jesus. Como eu desejo isso, Senhor. Para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Nós não queremos erguer uma placa denominacional, Senhor. Nós queremos manifestar o Teu nome, que o Teu nome seja conhecido. Que o Senhor possa olhar para nós. Feche seus olhos neste momento. É uma oração. Que o Senhor possa olhar para nós, Senhor meu Deus, no meio de tanta vergonha, de tanto escândalo. Que o Senhor possa olhar para nós e falar assim, é hoje que eu vou pegar e vou manifestar o meu bom perfume através dessas pessoas. Através dos meus filhos que estão quebrando o vaso. É Deus olhar e falar, está vendo? Aonde impera a iniquidade existe um que é justo, que é Noé. Que o Senhor possa olhar dentro de nós nessa noite. Que o Senhor possa pegar a nossa vida e usar como pregação para os nossos vizinhos, para as pessoas que nos cercam. Quando nós estivermos com outras pessoas, nós como família, a nossa família possa impartir essa vida na vizinhança. Pai, que o Senhor não olhe mais para nós como motivo de vergonha, Senhor. Quantos estão defamando o Seu Evangelho, Senhor? Quantos estão defraudando pessoas? Mas eu creio, Senhor, que o Senhor está nos levantando, Senhor meu Deus, para usar a nossa vida como pregação,
Porque a tua palavra diz, existe uma oração tua no capítulo 17, Senhor de João, que o Senhor fala que não os tire do mundo, mas que faça ele permanecer no mundo, livrando eles do mundo, que eles possam dar frutos, porque eles são ramos ligados na videira, e eles dêem frutos permanentes. Que essa oração possa ser cumprida em nós, porque nós estamos com o nosso coração aberto, Senhor, submissos à tua vontade. Nós te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te adoramos, ó Pai. Amém, amados. Você vai sair daqui hoje em conflito. Na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança. Você vai começar a ter uma responsabilidade. Tudo que eu faço, isso exalta Cristo ou envergonha Cristo? Aonde eu estou, a minha vida é manifestar Cristo. Deus está levantando uma igreja madura. Deus não está te preparando para você atuar num salão, meu irmão. Deus está te preparando para você atuar no meio de uma sociedade corrupta. Se você for um juiz, você vai ser um juiz que manifesta a Cristo no seu ofício. Se você for um advogado, você vai divulgar e você vai pegar causas manifestando Cristo nos tribunais, nos fóruns. Você vai levar a vida de Cristo. O político vai entender de política. Não vai ser um crente lá dentro da política religioso, querendo implantar doutrinas, dogmas humanos, mas vai ser um cristão que imparte a vida de Cristo. Se você for um farmacêutico, você vai exercer lá na farmácia. Se você for um pedreiro, você vai exercer lá na casa daquela pessoa que você está cumprindo o seu ofício. Se você for um vendedor, para quem você está vendendo, você vai manifestar Cristo. Deus está te preparando para uma sociedade, porque os filhos vão começar a profetizar para essa nação. Amém? Glória a Deus. É isso, amados. Que você continue acompanhando o nosso canal. Se você puder divulgar, divulgue. E pede para curtir, para a gente chegar com 1000 inscritos. Isso para nós é impossível, né? Mas para Deus não. Para a gente poder acessar direto ao vivo na internet, né? Não é para a gente ter visibilidade, mas é para a gente acessar. Né? Tenha misericórdia de nós, irmãos. Pra gente acabar com isso, irmão. É um desespero para ser ao vivo aqui. Pelo menos a gente tem mil negocinhos lá. Por mais que você não assista, você não gosta do gordinho aqui, mas pelo menos a gente vai fazer ao vivo. E ao vivo é mais bonito. Tá bom, amados? Que Deus abençoe a vida de você. Que você possa receber essa palavra no seu espírito. Que essa noite você não venha dormir. Que você venha, sabe, refletir naquilo que foi falado. Amém, amados? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de você, tá bom? Amém.